Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Há um mês do início do plantio da safra verão, estados registram restrição no abastecimento de diesel. A defasagem entre o preço vendido pela Petrobras e o mercado internacional está em 24%. A Argentina se prepara para as eleições primárias neste domingo e nós vamos saber quem está na disputa e quais os possíveis efeitos no agro argentino e também do Brasil. Enxurrada de leite estrangeiro no mercado brasileiro. Importação de janeiro a junho é a maior em 20 anos. E a gente vai tratar desse tema com atenção, dada a grande preocupação de produtores rurais. Você vai ver também que a Agência Climática Norte-Americana aumentou a chance de um super El Niño, um El Niño de forte intensidade. Onde vai chover mais e onde vai chover menos nesta próxima temporada? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. O preço futuro do petróleo no mercado internacional atingiu nesta semana o maior patamar em quase 9 meses, com restrições de oferta. Conforme o preço do petróleo no mercado internacional aumenta também a defasagem com o preço praticado no mercado doméstico. Isso porque a Petrobras não está mais acompanhando a variação internacional ao fazer a composição dos preços aqui no Brasil. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgados nesta sexta-feira, apontam para a defasagem média de 24% no óleo diesel e 21% para a gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirma que a janela de importação do diesel está fechada, em média, há 87 dias. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a retirada da referência do mercado internacional nos preços dos combustíveis da Petrobras está desincentivando a importação de combustíveis. Sempre que existe uma alta do barril do petróleo, a tendência é que os derivados de petróleo também aumentem, dentre eles o diesel. O que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é que não seguir a tendência do mercado internacional cria essa artificialidade no preço. A gente está vendo uma defasagem, quer dizer, estamos vendendo aqui no Brasil diesel muito mais barato do que no mercado internacional. Agora é difícil a gente dizer em quantos %, qual é essa relação. O mercado de diesel também é um mercado global, uma commodity global, assim como o petróleo. Então é difícil a gente dizer quanto aumentaria o petróleo com essa relação para o diesel. Isso é uma regra de mercado, questão de oferta e demanda que precisa ser respeitada e é muito volátil. A defasagem e o aumento do preço do barril das commodities, leve em consideração também o câmbio, é feito quase que minuto a minuto. Então é difícil a gente dizer qual é essa relação precisa de percentual de aumento do preço do barril e aumento do derivado. A Petrobras, não seguindo os preços do mercado internacional, aquela famosa PPI, a paridade preço-importação, a gente corre sim o risco de faltar diesel no mercado. Por quê? Porque os importadores, o Brasil é importador de diesel, importador de derivados de petróleo. E quando você tem a empresa, o agente dominante, no caso a Petrobras, vendendo combustível mais barato, ela inibe a importação de outros agentes a trazerem produto que diminui o acesso dos postos-revendedores ao produto. Agora é importante frisar que quando a gente fala falta diesel, não é faltar de não ter mais diesel no mercado, não ter mais diesel quando o consumidor chegar no posto. Na verdade, a falta de diesel significa escassez do produto. Então, o que pode acontecer é que, em razão da diminuição desses agentes que hoje trabalham vendendo diesel, importando diesel e atendendo ao mercado nacional, como esses agentes não estão fazendo mais essa importação em razão dessa política de preço da Petrobras, existe uma falta no sentido de escassez do produto no mercado. Então, o que a gente pode ver é que talvez em alguns lugares, em determinadas localidades no Brasil, mais distantes de refinarias, de centros urbanos, onde a logística é mais complicada, a gente pode ver alguma intermitência
do produto do diesel. Por exemplo, um posto de gasolina no interior do Brasil pode ficar 3, 4 dias sem o produto e depois voltar a ter. Obrigada, Pedro, pelas atualizações. A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais está preocupada com efeitos da defasagem da gasolina na competitividade do etanol. Vamos conferir. Nós estamos vivendo no Brasil, uma falta de clareza na precificação dos combustíveis fósseis, em especial os derivados de petróleo, gasolina e diesel. Nos últimos anos, a gente conviveu com uma regra que era o PPI, paridade de importação, e hoje nós estamos vendo que o preço internacional desses produtos está acima do mercado doméstico. E nossos produtores de etanol, a gente produz um produto que concorre, principalmente com a gasolina aí no mercado. Então a falta de uma política clara sobre a precificação de gasolina prejudica muito o setor de etanol. Obrigada, Mário Campos, pelo relato, trazendo aí a preocupação dos produtores de etanol direto de Minas Gerais. E agora eu vou conversar com o CEO da Posto Seguro Brasil, consultoria especializada em serviços para postos de combustíveis. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Nélio, um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Estou à vontade aqui para responder seus questionamentos. Muito obrigada. A primeira questão é que você fez, na sua consultoria, uma pesquisa, e essa pesquisa constatou que vários postos de combustíveis já estão relatando falta de diesel. A pergunta é, quantos postos foram consultados? Como é que está esse cenário no Brasil, de acordo com o seu levantamento? Na nossa consultoria, nós temos 300 clientes impactados com os nossos serviços, e a gente fez uma pesquisa geral, teve 85 respostas, e isso é variado entre postos de combustíveis e TRRs, que são os transportadores, revendedores e retalhistas, que fazem exatamente essa parte de entrega para o agro. Nélio, essa é uma questão importantíssima. Você consultou quase 100 fontes, então, diferentes estados brasileiros, e a conclusão que você chegou é que há falta ou restrição de diesel em quantos estados do Brasil? Eu vou contar os que hoje 23 estados têm problemas específicos, tá? Então, não é que esteja faltando já no mercado, é restrição. O que é isso? O posto de gasolina coloca um pedido de 30 mil litros e a companhia distribuidora só disponibiliza 20, 15 mil litros. Então, há uma restrição de volume, não está normalizado o abastecimento. Isso é atípico, isso não existe. Geralmente, você é atendido na sua necessidade. Interessante. A gente está exibindo agora para a nossa audiência que nos vê pela televisão um mapa que foi feito pela consultoria do Nélio, mostrando aí nas áreas pintadas quais são os estados em que já há postos de combustível, ou melhor dizendo, que há uma dificuldade para conseguir a quantidade integral que foi demandada de óleo diesel. Então a gente vê que nesse mapa é uma situação que já está acontecendo em diferentes regiões do país. Nélio, volto com você. Pois não. Colocando aqui, na região Nordeste, só o Piauí e Sergipe que não manifestou algum problema, tá? Na região Norte, não teve informação do Amazonas, do Amapá e de Roraima. O restante do Brasil, todo ele está com problema de restrição. E essa restrição na oferta do diesel ocorre por quê, na sua opinião, Nélio? Bom, o Brasil ele é dependente de importar o produto refinado. Estamos falando do S10, tá? O S10, não existe S500 lá fora para importar, só o S10. E o Brasil ele depende de 25% a 30% de importação desse produto. A Petrobras, antigamente, ela tinha o seguinte, ela pedia os produtos das distribuidoras com 90 dias de antecedência, fazia uma compilação, o que ela podia produzir, ela disponibilizava, o que ela não produzia, ela importava e atendia 100% da demanda nacional. Isso era um compromisso dela. Bom, mudou-se recentemente essa forma de importar. A Petróleo Brasileiro, conhecida como Petrobras, ela saiu da importação e ela só fornece a sua disponibilidade e deixou a cargo dos importadores fazer essa importação.
E, nesse momento, ela implantou a PPI, que é para ter um preço equivalente ao preço internacional e que os importadores pudessem fazer as aquisições e disponibilizar no mercado interno. Com esse ano, mudou essa política da Petrobras e o que é que acontece? Hoje, a disparidade está entre 90 centavos a R$ 1,20 de diferença. Então, o importador ele tem receio de trazer o produto e não conseguir colocar no mercado interno por tamanha disparidade no preço internacional versus o preço nacional. 90 centavos a R$ 1,20, dependendo da região do país, por litro de óleo diesel. Essa é a defasagem, trocando em outras palavras, é o que o produtor rural, o agricultor que está se preparando para plantar uma próxima safra, deveria estar pagando a mais pelo diesel, caso não houvesse esse controle por parte da Petrobras no momento. Perfeito, exatamente isso. E o que é que acontece? Desregula toda uma cadeia produtiva. Como assim? Um produtor que fica na Bahia, ele vai pegar e vai buscar o produto em Minas Gerais porque é economicamente muito mais viável. Só que Minas Gerais não tem produção suficiente para atender o estado de Minas e o estado da Bahia. O que é que vai acontecer? Faltar produto para todos. Bom, essa é uma questão que eu quero entender no detalhe. Você acabou de falar em falta de produto para todos. Nós estamos aqui há um mês do início do plantio da safra de verão do Brasil, a safra mais importante em termos de volume. O agro está espalhado por várias regiões e muitas delas distantes de capitais, com dificuldades até de infraestrutura. Objetivamente, o que eu preciso saber a partir da sua experiência é qual é o risco de faltar diesel e se esse risco existe, ele é mais agudo em quais áreas do país? Ele está disseminado no país como um todo, não tem uma região mais específica da outra. Onde tem um risco maior é onde tem as refinarias privatizadas, Rio Grande do Norte, Bahia e o Amazonas, onde elas já praticam hoje o preço de paridade internacional. O Norte e Nordeste, ele importa muito, então toda a importação vem pelos portos do Norte, que é mais próximo dos Estados Unidos, né, onde vem o produto, a sua grande maioria. O Rio Grande do Sul, Paraná, está tendo um problema muito grande, muito sério também, porque eles importaram muito, e foi um produto que veio da Rússia, e como passou uns 3 meses fazendo essa importação, as companhias que forneciam produto para algumas distribuidoras nessa região, elas diminuíram suas cotas nas suas compras, e agora que o produto russo está inviável para entrar no Brasil, devido à diferença da Petrobras, as companhias que forneciam já pararam de fornecer, então está causando um transtorno muito grande para esses produtores, para esses TRS que se abastecem nessas regiões. Entendido. Agora, a minha questão é, esse problema de falta de diesel ou escassez que você está aqui reportando para a gente, na sua opinião, ele será pontual? A gente vai ter esse problema em uma ou outra região do Brasil, ou ele pode se tornar um problema generalizado? Ele termina sendo generalizado porque é aquela história do lençol curto, ou você cobre a cabeça e descobre os pés, ou cobre os pés e descobre a cabeça. Quando falta em algum canto, as companhias dão como polo alternativo outro local que está estabelecido, está tranquilo, e todo mundo corre para lá. Então, o que estava bom fica ruim. E aí você é um efeito dominó, não tem como segurar. Qual é a solução para esse problema da escassez de diesel no Brasil? São 2 soluções, partindo direto da petróleo brasileiro. Se ela equalizar o preço para ficar mais próximo do preço internacional, o mercado por si só vai se regular, porque os importadores vão trazer o produto, ele chegando, ele equaliza o estoque nacional. Ou a própria petróleo brasileira, a Petrobras, ela importar, como fazia no passado, 100% do consumo nacional, e ela disponibilizar o preço dela, esse preço. Agora, aí tem um problema, como é que ela vai importar mais caro para vender mais barato? É um risco muito grande ter uma ação judicial por essa ação, né? Entendido. Agora, para quem nos acompanha da Audiência Agro, as informações que você está trazendo são informações de altíssima relevância e que também acendem um sinal entre amarelo e vermelho. Afinal de contas, o diesel é fundamental para as operações no campo. A minha pergunta é, você está chamando a nossa atenção porque há um risco alto ou você está chamando a nossa atenção para que providências sejam tomadas e esse risco alto não se concretize na prática
com falta de diesel em áreas de produção agrícola? As coisas têm que ser alertadas no início para que a providência possa ser tomada. Se não for tomada nenhuma providência, a tendência é se agravar. O alerta não está tendo caos no Brasil, não está tendo escassez, falta de produto, não tem postos faltando produto, não tem fazendas desabastecidas. Não é bem isso. O que está acontecendo é que começa a ter restrição. E se esse estoque regulador ele baixar por um nível de muito risco, aí começa a ter o caos. Aí vai ser. A gente já passou por isso no passado, e já faltou produto, e é tudo que o Brasil não precisa nesse momento é passar de novo por essa questão de desabastecimento. Então, é o alerta para que as providências sejam tomadas. Nélio Vanderlei, muito obrigada. Você que é CEO da Posto Seguro Brasil, uma consultoria especializada nessa área de combustíveis. A gente agradece demais pelos seus esclarecimentos, por dividir a sua experiência e estar feito esse importante alerta. Volte sempre, Nélio. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada. E agora a gente vai em frente, porque o produtor de leite aqui do Brasil está sentindo os efeitos do aumento expressivo das importações de países do Mercosul. Uma verdadeira enxurrada. Nesta tela você acompanha as importações de leite e derivados pelo Brasil de janeiro a junho. Veja que em 2023 houve uma disparada, marcando o maior volume de importação em pelo menos 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações estão quase 3 vezes maiores. Segundo o CPEA, o leite importado está mais competitivo que o do Brasil, o que tem elevado as compras do produto de outros países e pressionado os valores internos. O Centro de Estudos revela que neste período do ano, época de entre-safra, a tendência do preço do leite pago ao produtor brasileiro seria de alta. Porém, com o aumento das importações, somado ao consumo mais fraco, as cotações estão em queda. O preço médio no Brasil do leite cru pago ao produtor em junho foi de R$ 2,55 por litro, de acordo com o CPEA, valor 22% mais baixo que o pago no mesmo período do ano passado e que também está abaixo que em 2021. Os produtores seguem preocupadíssimos com essa disparada nas importações. No início do mês, cerca de 1.800 agricultores protestaram nas ruas de Porto Xavier. Você, inclusive, vê as imagens desse protesto agora do início do mês de agosto. Foi em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, cidade que faz fronteira com a Argentina. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a entrada de produtos dos países vizinhos com preços muito abaixo da produção nacional tem tornado as atividades praticamente inviáveis para a agricultura familiar brasileira. A entidade afirma que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, o quilo do leite em pó varia entre R$ 18,09 e R$ 19,65, enquanto no Brasil o quilo custa R$ 26. Um dos temas discutidos entre parlamentares da bancada do agro nesta semana foi o aumento das importações de leite. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que o Brasil está passando por uma importação de leite que ele classificou como predatória. Vamos ver. Estamos sofrendo com uma importação predatória que destrói a produção nacional e não beneficia em nada o consumidor. Eu vi deputados trazendo fotos da gôndola do supermercado com um litro de leite no supermercado a R$ 7. Não baixou o leite no supermercado, mas tem empresa pagando ao produtor rural pouco mais de R$ 2 por um litro de leite. Não paga o custo de produção. E por que isso? Por que essas empresas, algumas multinacionais, fazem essa covardia? E como que elas conseguem fazer isso? Elas importam leite em pó da Argentina, do Uruguai, muitas das vezes até da própria fábrica que ela possui lá na Argentina e no Uruguai. E importa sem pagar nenhum centavo de imposto. O governo facilita a vida dessas empresas trazer o produto da Argentina, do Uruguai, baseado no acordo do Mercosul, e esse leite chega aqui. Se ele melhorasse a vida do brasileiro, seria uma justificativa, mas ele não melhora. O deputado disse também que apresentou um requerimento para retirar o leite da lista de produtos do Mercosul isentos de imposto ao entrar no Brasil. Então eu apresentei um requerimento ao lado dos demais colegas, já estou com a assinatura dos demais colegas e com o apoio integral da FPA, para que nós possamos encaminhar ao presidente Lula, aos ministros, ministro da Agricultura, Fávaro, ministro Paulo do Desenvolvimento Agrário,
Porque hoje é bom lembrar a agricultura familiar que o governo tanto fala, que quer defender o pequeno produtor. Mais de 80% da produção de leite no Brasil é pequeno agricultor, é agricultura familiar, que está quebrando, não está dando conta de manter a família, né? Muito menos manter o rebanho. Então, todos esses colegas assinaram o requerimento pedindo que o presidente Lula e os ministros que cuidam da área socorram o produtor de leite. E são várias as medidas, mas a principal que eu estou pedindo é que o leite seja colocado na chamada lista de exceção do Mercosul, que é a lista que estabelece que aquele produto tem que pagar imposto para entrar no Brasil. Muito obrigada ao deputado Domingos Sávio pelas colocações. A gente vai cobrir com atenção ainda mais o leite nesta edição. Porque nesta semana o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo vai comprar leite em pó a preço de varejo através da Conab para ajudar o setor no momento de crise. O anúncio da medida foi feito durante a Agroleite, evento que ocorreu em Castro, no Paraná. Venho aqui já, junto com o presidente da Conab, está aqui Edgar Preto, para pegar sensivelmente as demandas, com o compromisso de vocês, que ainda nesta semana começamos medidas emergenciais. Aquisição a preço de varejo de leite em pó pelo governo federal para enxugar esse mercado e já garantir rentabilidade às cooperativas, que vão consequentemente gerar rentabilidade aos nossos produtores. Fávaro, o ministro, ainda disse que as importações de leite do Mercosul são um tema sensível e que é necessário achar alternativas para o agricultor brasileiro ter mais competitividade. Claro que é muito sensível a questão do Mercosul. É um bloco comercial importante para o Brasil. Nós vendemos ao Mercosul manufaturados que nos dão muita competitividade, ganhos e oportunidades aqui dentro do Brasil. Mas não pode ser em detrimento de uma cadeia tão importante que gera emprego, gera oportunidade, como a cadeia do leite. De fato, investigar, saber, e é um direito nosso, não é nenhum tipo de rompimento com o acordo do Mercosul. Se o produto é produzido na Argentina, se é produzido no Uruguai, é legítimo. E aí nós temos que então achar a alternativa para que nossos produtores tenham competitividade. Agora, se os produtos que estão vindo para o Brasil não têm origem na Argentina ou Uruguai, aí nós temos que usar das sanções, das medidas necessárias para proteger o nosso mercado e os nossos produtores. Muito obrigada, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E sobre o volume de compras de leite em pó pelo governo, Fávaro afirmou que a primeira compra será em torno de 100 milhões de reais, mas ele revela que o ideal seria, no mínimo, dobrar ou triplicar esse recurso para aumentar o volume comprado. Ele também informou nesta semana que o governo avalia tributar a importação de derivados de leite de países de fora do Mercosul para ajudar o setor, em linha com o que acabou de dizer agora há pouco. A gente vai seguir em frente porque vamos ouvir o economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho, que é um estudioso desse tema. Primeiramente, Glauco, seja muito bem-vindo. Agradeço, grande prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, a primeira questão é, o setor de leite vive uma crise, na sua opinião, e essa crise pode ser atenuada por compra de leite em pó a preço de varejo, como foi anunciado pelo governo? Assim, a crise, ela está aí, né? Quando a gente olha para frente, ela é pior do que quando se olha para trás. A gente começou o ano, apesar do volume de importação maior, a gente ainda começou o ano tendo alguma sustentação de preço. O que ocorreu foi que a partir de abril, as cotações começaram a desacelerar aqui dentro. No pleno período de entre-safra, os preços começaram a cair no atacado, começaram a cair ao produtor. Agora, Glauco, essa condição anunciada de 100 milhões de reais, ela deve mexer com o preço no mercado interno, na sua avaliação? Eu acho difícil, viu, Kelly? Ela é muito mais uma medida que pode... como a gente diz, ela ajuda, mas não resolve. Por que ela não resolve? Porque, nós estamos importando na casa de 16 milhões, de 15 a 20, né? A cada mês, de 15 a 20 milhões de toneladas de leite em pó. A gente pegar e converter esse valor dos 100 milhões, vai chegar aí próximo de 4 milhões de toneladas de leite em pó. Ou seja, um quarto do volume que a gente importa mensalmente. Nós teríamos que ter um volume de compra todo mês muito forte. Ainda assim, se o volume de compra ele tem o objetivo de dar uma sustentação maior nos preços,
isso vai afetar lá na Argentina, né? Os preços, a gente vai ter um diferencial de preço em relação ao produto importado e vai entrar mais leite aqui. Então, a questão toda, ela está muito mais vinculada ao acesso ao mercado que os argentinos têm e esse diferencial de preço, que é algo que precisa ser trabalhado, mas com uma agenda mais de competitividade de longo prazo, que acaba fazendo com que os nossos custos e os nossos preços finais fiquem acima dos custos dos preços vindos da Argentina. Isso olhando mais o aspecto estrutural, porque tem também uma questão conjuntural que é cambial, né? Ele tem uma competitividade cambial que acaba ajudando e fortalecendo, né, a competitividade do produto argentino, fora a necessidade de ter dólar, enfim, tem uma série de fatores que é interessante para a indústria láctea argentina, mas não é para a indústria láctea e para os produtores brasileiros. E dentro desta conjuntura atual, ser colocado algum tipo de tarifa na entrada de produto importado do Mercosul para frear essa enxurrada de leite que está tomando conta do mercado brasileiro? Eu acredito que essas medidas, quer dizer, leite é um produto sensível em qualquer lugar do mundo, né? Quase todos os países que são grandes produtores, eles têm medidas muito específicas para proteger o setor de leite. É um setor que tem sempre muita intervenção, até porque é um setor que os produtos têm um peso muito grande nos gastos das famílias, enfim, influencia a inflação. Então é um produto que acaba mexendo, né, com vários aspectos na economia. Eu vejo que a proposta de colocar o leite numa lista de exceções, ela me parece uma proposta muito mais interessante. E aí sim, você cuidar um pouco mais do mercado interno, trabalhar um desenvolvimento do setor e aumentar essa competitividade, e aí ter um cronograma, por exemplo, de médio e longo prazo, de uma certa desgravação, né? Pode ser também colocado aí uma possibilidade de ter cotas, né? No passado nós tivemos isso, não era uma política de governo, era uma política de acordo entre os setores privados do Brasil e da Argentina. A gente tinha ali uma cota que ficava limitada a 3, 4 mil toneladas de leite em pó por mês de importação. E aí, quando chegava próximo desse limite, a importação ela parava. Então, nós tivemos isso durante muito tempo. Acho que ela deve ter terminado por volta de 2016, 2018, alguma coisa por aí, não me lembro a data exata. Mas é algo que acabava regulando um pouco o mercado. Não o volume que a gente está vendo agora, nessa casa de 16, 17, 20 milhões de toneladas, e por um período tão longo, né? A gente começou a importar 200 milhões de litros de leite, se a gente transformar toda a nossa importação em equivalente de litro de leite, nós começamos a importar desde agosto do ano passado. Então, a gente está fazendo aí o aniversário de um ano de importações mais altas e, obviamente, que tem aí esse impacto negativo sobre o setor. Possui um número muito grande de pequenos produtores, médios produtores, que acabam sendo muito prejudicados, porque eles estão numa condição pior, né? Seja para a venda do produto, seja para a compra de consumo. Glauco, me diga uma coisa, olhando para a conjuntura, né? A gente já discutiu aqui que é necessário, de forma estrutural, que se aumente a competitividade da cadeia leiteira do Brasil. No entanto, nós temos agora uma conjuntura mais urgente, que é de crise no setor de leite. Muitos produtores rurais têm me mandado mensagens, inclusive, dizendo da situação difícil que vivem. A minha pergunta objetiva para você é: se não houver esse cenário de cotas para importação de leite, como você mencionou que havia no passado, o que os produtores de leite podem esperar daqui para frente em termos de preço e de importação? Eu vejo que assim, se a gente não tiver nenhuma restrição nessa entrada, a tendência baixista para os preços ela deve seguir, deve se acentuar, porque a gente vai entrar agora no período de safra. À medida que a gente vai ter uma safra crescendo, isso mais tomando aí o leite importado, e sem uma demanda que vem reagindo muito, quer dizer, no primeiro semestre a nossa demanda estava pior do que o primeiro semestre do ano passado, você não tem sustentação de preços, e aí o produtor, obviamente, ele vai ficar numa situação complicada, né? Glauco Carvalho, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, agradeço muito pela sua presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a chance de um super El Niño aumentou de 20% para 66%. A gente vai saber o que isso significa e a expectativa da chegada das chuvas, as chuvas plantadeiras para a safra 23-24. Não saia daí, voltamos já.
O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. Neste domingo, dia 13, acontecem as eleições primárias na Argentina. Essas eleições são uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência do país em cada partido político. Depois dessa definição, os argentinos vão voltar às urnas para o primeiro turno das eleições. Esse primeiro turno vai ocorrer no dia 22 de outubro. E se houver um segundo turno, ele está previsto para acontecer em 29 de novembro. Nem o atual presidente argentino Alberto Fernandes, nem Cristina Kirchner vão disputar o cargo. Quem será o representante da esquerda é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que é pré-candidato pela coligação União pela Pátria. Há também 2 pré-candidatos da oposição da coligação Juntos pela Mudança. O primeiro é Horácio Larreta, atual prefeito de Buenos Aires, e o segundo é a Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança. Outro pré-candidato que tem chamado a atenção é o economista Javier Milei, da coligação A Liberdade Avança, representando a direita. Aqui no Brasil, ele foi também apelidado de Bolsonaro argentino. O candidato que vencer a disputa nos próximos meses terá um grande desafio econômico pela frente. Isso porque a inflação na Argentina está acima de 100%. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 115%. Ou seja, o poder de compra da população caiu 115% em um ano. O resultado dessa situação é o aumento da pobreza, que atualmente atinge 40% da população argentina. A insegurança alimentar também cresce em um país que é um tradicional produtor de grãos e carne. A gente vai tratar da eleição da Argentina olhando do aspecto de impactos na economia do nosso vizinho, impactos no Brasil e também no agro da Argentina e do Brasil. Por isso a gente convidou o Gustavo Segré, que é consultor econômico, comentarista da Jovem Pan News. Segré, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, a primeira pergunta é, neste momento, a sua visão é que as primárias definirão quais principais candidatos para a disputa da eleição? Bom, quando você avalia esses 4 candidatos que você indicou, a única dúvida está na coalição Juntos pela Mudança, através de Patrícia Bullrich, que está primeira nas pesquisas, pelo menos até agora, e Horácio Rodrigues Larreta. Já definido quem será o candidato da esquerda, Sérgio Massa, que em qualquer país sério seria ejetado do cargo. Ele hoje é ministro da Economia, ou seja, quem provocou todos os desmães da economia é o candidato para resolver os desmães que ele mesmo provocou. E o curioso de tudo isso, Kellen, é que tem gente que ainda vai votar nele.
Em qualquer país sério isso não aconteceria. Do outro lado temos muito a extrema direita, ele se define como um anarcocapitalista, o Javier Milei, uma pessoa de uma característica física bastante peculiar, o seu cabelo todo despenteado e uma fala bastante agressiva na sua discursiva, mas de qualquer maneira capta muito a atenção, sobretudo da juventude. E a dúvida é: que será que terão que fazer para resolver essa crise que vem de tanto tempo? E a dúvida é qual será o mais apto para isso. E aí você observa que, se os problemas foram gerados pela esquerda, claramente não é a esquerda que vai resolver os mesmos problemas por ele gerados. Então ficaria ou Aliança pela Mudança, Bullrich ou Larreta, será definido, inclusive, muito rapidamente, e, por outro lado, Javier Milei. E ambos têm uma proposta muito concreta de déficit zero, equacionar as receitas de arrecadação versus os gastos públicos, algo que a esquerda não faz. Interessante. O que você está dizendo para a gente é que a atual crise econômica, ela enfraquece o candidato da esquerda, que é o atual ministro da Economia da Argentina, então um dos responsáveis também por esta crise, e aponta que essa disputa deve ficar entre candidatos da direita. A minha pergunta é: há um favorito para vencer a eleição, na sua opinião? E se esse candidato da Argentina vai conseguir deixar um legado melhor do que foi o de Macri? Havia uma grande expectativa com o governo de Macri, mas lembro de muitos economistas também apontarem críticas na gestão passada dele. Quando a gente observa a composição eleitoral da Argentina, eu imagino que vai ter um balotage, não vai ser resolvido em outubro, e esse balotage vai ter o representante de Juntos pela Mudança, sobretudo se for Patrícia Bullrich, e justifico por quê. O eleitor de Bullrich não vota no Horácio Rodrigues Larreta. Esses votos de Bullrich, imaginando que Larreta ganhasse as primárias, iriam para Javier Milei. Se Bullrich ganha as primárias, ela retiraria parte do eleitorado do Milei para ela. E aí a segunda eleição, em novembro, estaria entre Sérgio Massa, curiosamente, porque tem um 25%, 30% do que eu denomino a dissonância cognitiva militante. Não importa o que eles veem, não importa o que eles leem, não importa a pobreza que está gerada, mas ele continua votando nesse modelo econômico e político. E o Milei, que está com uma margem de 15%, 17% de preferência eleitoral, tem muito para crescer, mas não me parece que seja o momento dele ainda, porque ele está muito fraco nos estados provinciais e vai precisar, inclusive, mesmo ainda ganhando, um Congresso que seja favorável às reformas. E ele não tem essa força hoje. Então, diferente do que eu havia concluído anteriormente, você está dizendo que a disputa, de fato, vai se dar entre esquerda e direita, e a definição que se precisa fazer agora é qual vai ser o candidato da direita, correto, Segré? É um centro-direita, mas Larreta está um centro mais centro, e Bullrich é um centro mais à direita. E o Milei, muito mais à direita, no conceito, por exemplo, de propor venda de órgãos no setor privado, avaliar a possibilidade de vender crianças, inclusive, no futuro. É um discurso que a gente não está muito acostumado, não. Realmente. Agora, a minha questão para você é, trazendo para a comunidade agro, o agro é muito importante para a Argentina, é muito importante para o Mercosul e é importante para o Brasil. O que você enxerga de possibilidades de mudança nesse cenário mais da agropecuária a partir do resultado da eleição argentina que se aproxima? Imaginando por um momento que o milagre aconteça e o Sérgio Massa possa ganhar a eleição, não vai mudar nada do desastre que tem hoje. Uma economia que, além de ter um dólar oficial próximo dos 300 pesos e um dólar real, que é considerado ilegal, mas é o que rege a economia em geral, de 600 pesos, ainda a Argentina tem o que se denominan retenções às exportações, que é o imposto que o produtor paga para exportar o produto. Então ele já recebe a metade do valor do tipo de câmbio e, além disso, sobre esse valor tem retenções que podem chegar a 30%, 35%. Se ganha o Juntos pela Mudança, mais ainda se ganha Milei, essas retenções devem terminar. Não poderá ser no curto prazo, porque se terminar no curto prazo, o déficit fiscal primário da Argentina aumentaria pelo menos em 4 pontos sobre o PBI, um absurdo. Mas ele deveria ir normalizando o tipo de câmbio, porque ninguém consegue comprar dólares nessa cotação, e melhorando
a questão de equilíbrio fiscal, para que a partir do equilíbrio fiscal, as contas públicas melhorando, possa normalizar o tipo de câmbio e ir reduzindo essas retenções, as exportações. E aí vai ficar um agro argentino muito mais competitivo. E isso pode ser um problema para o Brasil no médio prazo. Interessante. O que você acha que foram alguns erros de Macri que não podem ser repetidos por uma centro-direita ou direita que venha a ganhar a eleição na Argentina? A primeira questão é que na composição do Senado, desde o regresso da democracia, era composto por uma maioria do peronismo, do populismo de esquerda da Cristina Fernández. Então o Macri evitou levar propostas de mudanças de estrutura política, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma sindical, porque ele sabia que não ia passar no Senado. Isso foi um erro, porque evitou enviá-lo quando ele poderia ter conseguido o custo político de ter tentado e o peronismo não aprovado. Ele descuidou o gasto público também, e isso complicou muito a situação fiscal da Argentina. E o golpe de ouro foi quando o presidente, através da jefatura da Casa Civil, que era Marcos Peña, o chefe de gabinete, é denominado da Argentina, deu a canetada na taxa de juros do Banco Central. Na Argentina não é autônomo. Qualquer semelhança com o Brasil é pura coincidência, que não é. Mas aí ele determinou o final do seu governo, porque a partir de aí tudo começou a desandar. A quantidade de dólares começaram a sair do país e ele teve que pedir dinheiro no FMI. Aí mostrou debilidade política e perdeu as eleições. Excelente. Gustavo Segrel, uma grande satisfação tê-lo conosco aqui no Hora H do Agro. Fica o convite para que você volte sempre. Estaremos acompanhando com atenção a economia argentina, os impactos da eleição no agro brasileiro. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Às ordens. Até a próxima. Agora a gente vai para uma atualização dos Estados Unidos. A Agência Climática norte-americana elevou as chances de um super El Niño. No relatório divulgado nesta semana, NOAA prevê uma probabilidade de 66%, ou seja, 2 em 3 chances de o fenômeno ter intensidade forte. No mês passado, o relatório apontava que a probabilidade era de apenas 20%, ou seja, de 1 em 5 chances de haver um El Niño forte aqui, operando também na safra que está a caminho. Vamos entender o que esse fenômeno reserva para a agricultura brasileira com Marco Antônio dos Santos, que é agrometeorologista da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Olá, Kellen, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela presença e diga pra gente o que um super El Niño significa para a safra 23-24. Essa atualização do NOAA está em linha com o que você já esperava? Olha, Kellen, não, a gente nunca apostou nesse super El Niño, né? A gente sempre falou que o El Niño vem, não tem como o El Niño não se formar para essa safra, influenciar, né, o clima ao longo dessa safra 23-24, porém ainda não acreditamos nesse super El Niño como foi 2015-16. Apesar da NOAA sugerir esse aumento, né, bastante significativo de 20% para 66%, né, ou seja, as chances é muito grande desse super El Niño, né, de um El Niño extremamente forte vir, e as consequências, caso ele venha, é algo parecido com o que foi em 2015-16, que foi um desastre para a safra brasileira, né? Apesar de muitos comemorarem, né, pelo menos o sul do Brasil, em especial ali, o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, comemorarem um super El Niño, mas se você se recorda de 15-16, foi uma das piores safras, porque a metade norte perdeu por seca, terríveis, e a metade sul, né, o sul do Brasil e a Argentina perdeu por excesso de chuvas. Então, um super El Niño para a safra de grãos, não só aqui no Brasil, mas para a América do Sul, seria um desastre total, caso ele venha se confirmar. Você não concorda com essa previsão da NOAA? Por enquanto, e a sua previsão é de um El Niño moderado? Moderado. Vai ficar aí entre um grau e meio de anomalia. É um El Niño forte, não deixa de ser um El Niño forte, mas para nós um super El Niño seria acima de 2 graus, né, de anomalia. Isso seria algo parecido com 15 e 16. O que
Aí é uma coisa mais pessoal minha, do Marco, do que da Rural Clima, uma posição mesmo do Marco Antônio como meteorologista. Eu acho que o oceano está se preparando para um aquecimento agora, como foi 14 e 15, que nós tivemos também um El Niño de moderada a forte intensidade, naquele ano de 14 e 15, e 15 e 16 aí veio sim um super El Niño, tá? Talvez isso possa vir a acontecer, porque uma coisa que a gente concorda que a NOAA trouxe nesse relatório é uma continuidade do El Niño ao longo do verão e outono de 24, uma persistência dele ao longo aí do verão e outono. Ótimo. Né? Agora, Marco, independente da condição agora de forte ou não forte, o que a gente quer observar também são os sintomas desse El Niño que já está dado como certo, que vai impactar a próxima temporada aqui no Brasil. Para isso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você e usar artes que você nos enviou é quando as chuvas plantadeiras devem chegar nas diferentes regiões do país. Vamos começar por setembro? A gente tem um mapa... Vamos. E aí eu peço que você nos chame a atenção. O que você Kelly, destaca? eu acho que, independentemente, se você me permite 30 segundos aí agora, eu acho que independentemente se vai ter um super El Niño ou não, se o El Niño, de qual intensidade está vindo, eu acho que quem está nos assistindo, o produtor em especial, quem trabalha com agronegócio tem que saber, é que mudou as características oceânicas, que foi nos últimos 36 meses. Nós estávamos sob efeito de uma laninha, agora estamos sob efeito de um El Niño. Isso traz algumas consequências diferentes. Ou seja, se você colocar de novo esse mapa de setembro, você vai ver que as chuvas em setembro já estariam dando condições para que várias regiões, tanto do sul, sudeste e centro-oeste, já comecem a semear suas lavouras assim que terminar os vazios sanitários da soja. Ótimo, então vamos colocar de novo o mapa de setembro para que você nos chame a atenção. Setembro, ao que tudo indica, nesse mapa você nos diz que a chuva vai chegar e o plantio, a partir do fim do vazio sanitário, deve ganhar volume em quais regiões principais? Exatamente. E aí, setembro, lógico, as chuvas ainda vão ficar mais concentradas no sul, vai chover no Mato Grosso, vai chover no Goiás, o mapa está mostrando um pouco as chuvas, mas vai ter aquelas chuvas, o produtor vai conseguir ir a campo, porque assim, não é umas chuvas, aquelas gerais, mas vai chover, né? Então, essa semana agora que passou, choveu no Mato Grosso, em algumas áreas ali da 163, na região de Lucas, na região ali, choveu, as chuvas estão chegando, isso é um ponto, tá? Então assim, em setembro, a segunda quinzena de setembro, já vai começar a ter as primeiras pancadas de chuvas. Lógico que não vai chover na fazenda inteira, não vai chover para todas as áreas, mas vai começar a chover. Isso já vai dar condições para o plantio. E aí, em outubro, já na primeira quinzena de outubro... Vamos passar para o próximo mapa, por favor, produção, mapa de outubro, para que a gente possa enxergar o que muda. A gente está com setembro no ar, aí... Se você olhar o mapa de outubro, olha aí, ó, já tem chuvas consolidadas, né? O regime de chuvas já vai estar praticamente consolidado no Brasil. Ou seja, assim que terminar os vazios sanitários, e cada estado tem o seu, né, o seu calendário de plantio de soja, vai poder ter condições. E aí, no entanto, o fato de você ter um aquecimento das águas do Pacífico e um El Niño ainda em formação, porque o El Niño ainda não está em formação, mesmo esses relatórios da NOAA, eles falam que ainda não estamos definitivos sobre o El Niño, mas estamos indo para um El Niño, né? Isso pode fazer com que as frentes frias, ora, fiquem um pouquinho mais no sul e horas um pouquinho mais nas regiões centro-norte do Brasil. Então, nada impede que você tenha uma semana bastante úmida no sul, depois essa umidade vai para umas regiões mais centro-norte e aí abre-se um tempinho, mas aí fica uma semana sem chover no sul. Aí isso inverte. Então você vai ter uma semana úmida num lugar, uma semana úmida no outro, e o plantio vai rodando. Aos poucos ele vai se acelerando. Então, ou seja, essa é a grande característica que o produtor, que é as chuvas plantadeiras, como você bem falou, né? Vão chegar mais cedo esse ano e vai dar condições para que o plantio da nova safra
seja de soja ou seja de milho verão, já comece a ocorrer. Só para ter uma ideia, o plantio do milho verão no Rio Grande do Sul, na nossa terra, já iniciou. Por quê? Está chovendo bem, não tem geadas previstas, como a gente sempre comentou, que não havia previsão de geadas, as temperaturas estão altas por conta do El Niño, então isso já está dando condições. É assim que vai funcionar o início dessa safra. Muito bem, então já passamos por setembro, outubro, a gente vai avançar um pouquinho mais, tem mais uma arte que o Marco Antônio e a Rural Clima enviaram para a gente, para ver qual é a condição do tempo em novembro. E aí eu queria perguntar para você se o El Niño começa a dar as caras, já estou vendo mais chuva ali no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, né? Exatamente, diferentemente do que foi o ano passado, onde, não só o ano passado, mas os últimos dois, as duas últimas primaveras, né, tanto a de 22 quanto a de 21, que o novembro foi extremamente seco e aí levou às quebras, né, principalmente no caso do milho. Esse ano não. Só o fato das águas estarem mais quentes, isso vai fazer com que a primavera continue sendo bastante úmida no sul, isso favorecendo tanto o Rio Grande do Sul quanto o Uruguai, o sul do Paraguai, que também foi bastante afetado, e a Argentina, que teve uma terrível seca. Então, esse ano, espera-se chuvas mais regulares para o centro-sul do Brasil, independentemente da intensidade desse El Niño, e alguns períodos de estiagens curtos, mas alguns períodos de estiagens nas regiões mais norte, como Mato Piba, norte de Minas, norte de Goiás e até mesmo algumas regiões mais leste do Mato Grosso. Excelente, ou seja, aquela gangorra em que menos chove nessas regiões do Mato Piba e mais chove no sul, se confirma na sua avaliação, o que você ainda não está 100% de acordo com esse boletim da NOAA, que coloca de 20% para 66% a chance de um El Niño forte. Você ainda está esperando para ver se essa confirmação virá, mas se vier, aí o cenário pode ser bastante desafiador, repetindo o que a gente viu na safra 15-16, que foi uma safra de perdas. É isso, Marco? Exatamente. Ótimo. Exatamente, Kelly. A gente não aposta nesse super El Niño. Tá? A gente aposta ainda num El Niño moderado, com algumas chuvas mais concentradas no sul do que na região norte, mas sem que haja secas severas que possam trazer uma quebra drástica à safra. No entanto, eu quero deixar um alerta aí para os produtores que, como há uma tendência de que El Niño persista para ou até o verão e outono de 24, as chances das chuvas cortarem mais cedo é enorme. Ou seja, quanto mais cedo se plantar soja, mais cedo vai colher e mais cedo se planta uma segunda safra de milho, uma segunda safra. Porque o risco das chuvas cortarem no final de março, início de abril de 24 é enorme, uma vez que você tem esse prolongamento aí do aquecimento das águas do Pacífico até o outono de 24. Dado o recado, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, obrigada pelos detalhes, volte sempre, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um prazer. Da mesma forma. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, elevou para cima a projeção da safra de grãos 22-23 do Brasil. Saiu de 317,5 milhões de toneladas no mês passado para 320 milhões. Ou seja, a produção agrícola de grãos registra um aumento de 17,4% em relação à temporada passada e alcança um novo recorde. Entre os motivos para essa elevação na comparação mensal está a produtividade superior à esperada da segunda safra de milho, que está sendo colhida neste momento. E somando a primeira, a segunda e a terceira safras de milho do Brasil, a expectativa é de uma produção recorde, quase 130 milhões de toneladas, com um incremento de 15%. Segunda safra, que é a mais volumosa, foi indicada pela Conab em 100 milhões de toneladas, é a maior produção da história e é um aumento de 16,6% em relação ao ciclo anterior. Já a produção de soja, já foi colhida, tem uma produção estimada em 154,6 milhões de toneladas, a maior safra de soja da história do Brasil, com um aumento de 23% em relação ao ciclo anterior. E agora, eu tenho um recado para você.
O controle da ferrugem asiática na soja tem a solução certa. Fusão mais Absoluto Fix é imbatível. O melhor manejo do Brasil apresentado pelo consórcio anti-ferrugem em 2023 é da Ihara. Fusão mais Absoluto Fix demonstrou um desempenho excepcional, superando todos os concorrentes e alcançando o mais alto percentual de controle da doença. Quer tornar a sua lavoura líder em produtividade também? Acesse ihara.com.br ou o QR Code que está na sua tela e saiba mais. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana. Obrigada pela companhia. Eu espero vocês. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.